Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sábado, a repercussão da entrevista de Gabigol ao Podpah. Quais são os planos do Cruzeiro? O que pode acontecer nos próximos dias? A busca pelos reforços de nomes pesados. Como disse o presidente Pedro Lourenço, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, quase que uma semana de férias para os jogadores do Cruzeiro e daqui a pouco já tem a retomada dos trabalhos. O Cruzeiro estreia oficialmente na temporada no dia 10 de janeiro, com aquele time alternativo que a gente já falou muito sobre, e o time alternativo que pode ter uma presença importante, a de Gabigol, Gabriel Barbosa, isso mesmo. Na entrevista que ele deu ao Podpah, o Gabriel falou que se apresenta no dia 2 de janeiro, juntamente com o grupo alternativo. Vamos ver qual será esse grupo e se somente os titulares é que vão se reapresentar no dia 5 de janeiro. Os titulares eu tenho certeza, a base do time que vinha jogando. Agora, quais outros reservas vão se apresentar no dia 2 de janeiro? Aí temos que aguardar, mas o próprio Gabigol revelou que ele estará na reapresentação e deve participar dos primeiros jogos, então, no Campeonato Mineiro, já que o Cruzeiro vai fazer provavelmente as 3 primeiras partidas na fase de classificação do Campeonato Mineiro com esse time alternativo. A estreia é contra o Pouso Alegre no Mineirão, depois tem o jogo com o Tombense fora de casa e após isso uma partida contra o Uberlândia, esse jogo no Mineirão. Vamos aguardar, lembrando que no dia 25 de janeiro, um domingo, tem clássico com o Atlético Mineiro e logo depois já vem a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, a partida muito provavelmente não, né? Será no final de semana do dia 28 de janeiro, aí tem que ver se vai ser no sábado, no domingo ou até mesmo na segunda-feira. A CBF ainda vai desmembrar em detalhes a tabela da Série A do Brasileirão. Até lá, muita expectativa. O próprio Gabigol falou que não tem nenhuma negociação em andamento. Ele reconheceu o erro no pênalti, mas que não foi por querer. Falou sobre relação com o técnico Tite, que será muito profissional, que o que aconteceu todo mundo já sabe, mas que não tem que ser sobre ele, não tem que ser sobre o Tite, e sim sobre o Cruzeiro. Falou que a cabeça dele está no Cruzeiro, tem um contrato importante, então vamos acompanhar como isso vai acontecer. O Cruzeiro não vai tomar nenhuma decisão neste momento e não sei se vai chamar para conversar antes do dia 2 de janeiro. Acho que o Cruzeiro vai esperar aí também a poeira baixar e vamos ver. O fato é que o Gabigol, por ter este contrato importante, vencimentos importantes, não é fácil encontrar um outro clube disposto a arcar com isso. E muito menos o Cruzeiro, da parte dele, não vai fazer nenhuma rescisão bancando parte do valor. Então o melhor é aguardar o que vai acontecer. Jogar com o Tite hoje, o caminho ele precisa ser muito bem trilhado para que isso aconteça. Mas também o Tite é o técnico do Cruzeiro e não o dono, né? Ele sabe que precisa respeitar. Todos aqueles que têm vínculo com o clube precisam estar no dia a dia, na toca da Raposa 2. A expectativa é pela busca por reforços, principalmente depois da entrevista do Pedro Lourenço, falando que o Cruzeiro quer nomes de peso aí, indicando até que as negociações são complexas, mas que são nomes indicados principalmente pelo técnico Tite, com quem ele sonha em trabalhar aqui no Cruzeiro. Você acha, ô Valu, que o Cruzeiro acaba mudando o perfil, ou deve mudar o perfil de contratação com a chegada do Tite agora?
Então, o Joaquim Pinto ele estava indo para um caminho e agora talvez, não é que vai mudar completamente, mas nesse momento o perfil pode ser alterado? Sinceramente, não, Léo. Sinceramente, até porque o Cruzeiro ele procura primeiramente atender os jogadores que chegam. Eles não chegam apenas para atender os anseios do técnico, né? O Cruzeiro tem um departamento de futebol, um departamento de scout para trabalhar características também, porque a gente vê muitos clubes, né, que vão numa direção onde o técnico vai fazendo ali a sua caixinha de pedidos. Aí, no meio do caminho, quando esse técnico vai embora, o clube muitas vezes não sabe o que fazer com esses jogadores. Às vezes jogadores muito experientes, às vezes jogadores que atendiam só uma determinada característica de jogo daquele técnico. Eu acho que já casa com o caminho que o Cruzeiro tenha. Óbvio que o Tite, pelo conhecimento que tem de futebol, já tem identificado algo que vá também casar com a identificação do departamento de futebol do Cruzeiro, e pode falar nomes, não só pode, como deve. Mas é importante a gente dizer que o Joaquim Pinto, até na entrevista que deu aqui a Samuca TV, foi uma coisa que parte da torcida do Cruzeiro colocou na cabeça muito mais do que ele falou. Aliás, ele nunca falou. Quando chegaram a chegada do Arroio, do Cauã Moraes e também a chegada do Rian, muito torcedor do Cruzeiro falou: agora o Cruzeiro só contrata jovem com potencial de desenvolvimento. Não é verdade. O Cruzeiro traz o Sinisterra, que é um jogador tarimbado, que vem para o Cruzeiro muito por conta do momento de carreira que está passando. É um jogador que, particularmente, eu creio que o Cruzeiro vai conseguir recuperá-lo. Mas nunca se falou apenas: o Cruzeiro não vai trazer jogadores mais experientes, jogadores de peso, como disse o técnico Tite. Isso foi uma coisa que, repito, boa parte da torcida colocou na cabeça e levou isso para ganhar, para disputar Libertadores, tem que trazer esses jogadores, mas a diretoria do Cruzeiro não vai nesse caminho. Isso já foi desmentido, inclusive, pelo próprio Joaquim Pinto. Então, eu não vejo que é porque o Tite chegou agora, a gente vai mudar os planos. Não, podem existir adaptações de nomes, mas tudo vai ser muito bem discutido, sabe? O Tite ele está chegando para fazer parte de um projeto e não chegando para mudar um projeto. É porque às vezes a gente pode ficar com a impressão de acontecer, no caso do Tite, o que aconteceu na chegada do Jardim. Hoje o Tite está chegando com a terra plana, o solo fértil. Ele pode até não querer usar uma determinada parte do lote, mas só tem coisa boa, essa que é a verdade. Porque alguém fez o trabalho sujo, e esse alguém não está mais no Cruzeiro. O Leonardo Jardim com o Joaquim Pinto. Então, sabe, tudo são encaixes que vão acontecendo. Eu acho que é muito mais uma adaptação do Tite ao projeto Cruzeiro do que o projeto do Cruzeiro, a partir de agora, mudar por conta daquilo que tem em mente o Tite. Ô, Valu, acontece pouco, mas eu vou discordar do amigo, porque eu acho que essa entrevista do Pedrinho aí, ela, assim, primeiro, né, o Jardim ele é um treinador que ele é diferente do Tite no sentido que ele prefere desenvolver o projeto que ele imaginava para o Cruzeiro Cruzeiro comprar jovens jogadores, desenvolver, vender e manter a roda girando. Eu não acho que o Tite tem esse perfil. Eu acho que o Tite vem para o Cruzeiro com essa coisa de vir para vencer. E eu acho que essa janela aí, pela fala do Pedrinho, eu acho que ela vai ser um pouco mais agressiva, até porque o Cruzeiro já tem um atacante de 30 milhões de euros no elenco, né, avaliado, o Zenit fez a proposta, tem o Cauã Prates, que é um ativo também valioso, tem o Jonathan Jesus, que o Cruzeiro valia pelo menos 11, 12, tem o Kaique também, então assim, o Cruzeiro já tem jogadores ali que ele pode fazer um caixa, né? E, além disso, a gente tem Vídea Real, Arroio e o Sinisterra também, que se der certo tem potencial de revenda e voltar para a Europa até pela idade, né? 26 anos só. E os outros são bem mais jovens. Então, eu acho que o Cruzeiro com o Tite,
ele não vai querer fazer essa coisa de desenvolver jogadores e depois vender. Eu acho que ele vai pular algumas etapas ali e o Cruzeiro vai partir para uma janela mais agressiva no sentido de buscar jogadores mais prontos para disputar os títulos que vai disputar seriamente. Eu não acho que o Cruzeiro vai... Assim, é lógico que, em paralelo a isso, o Joaquim Pinto segue com o trabalho dele do scout, ele observando algumas oportunidades, igual foi o Cauã Moraes, o Rian Guilherme, mas eu acho que nesse primeiro momento ele quer jogadores prontos e jogadores prontos custam caro. Eu acho que tem... Eu falo muito sobre isso lá no meu canal, que tem uma idade, né? Às vezes, para alguns clubes que têm menos potencial de investimento, que nem é o caso do Cruzeiro, mas times de realmente pouco investimento, ou ele compra um moleque, ou ele pega um moleque muito novo para desenvolver, e aí estamos falando de muito novo até 21, 22 anos no máximo, ou o cara em fim de carreira, né? 33, 34 mais, 30, e acaba ficando um time meio a corda muito esticada, né? Ou o jogador é muito mais veterano, ou é um moleque que tá aprendendo o que é ser profissional ainda. E no fim, cara, para você conquistar título na Série A do Campeonato Brasileiro, no Libertadores, etc., Copa do Brasil, você precisa de jogadores que estejam ali entre os seus 25, 31 anos de idade, voando fisicamente, bem fisicamente, claro, complementando de alguma outra maneira. Eu falo isso, cara, se você pega o Flamengo dessa temporada, você tem um Rossi com quase 30 anos de idade, Léo Pereira, Léo Ortiz, nenhum jogador veterano, né? Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz. Rossi, Varela, Léo Pereira e Ortiz. Aí você tem um veterano, que é o Alexandro, outro veterano, que é o Jorginho, um outro cara dentro desse cenário que eu falei, que é o Pulgar. Aí você vai ter o Arrascaeta, que também tá dentro desse cenário ainda, 31. Aí você vai ter outros jogadores, Samulino, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Plata e o Pedro. Então são todos jogadores que estão mais ou menos nesse rol, vivendo o seu auge físico, a sua capacidade de ganhar jogos, de maneira geral. Então, cara, eu acho que o Cruzeiro, e jogador caro, né? O Cruzeiro foi lá pegar o Fabrício Bruno, 7 milhões de euros no Flamengo, e a gente viu como ficou barato, né? No final das contas, depois da temporada do Fabrício, o cara foi parar na seleção, pode ser que vá pra Copa. Ficou barato. O Fabrício Bruno, a cada jogo que passava, ficava mais barato no Cruzeiro. Então, eu acho que assim, pra ganhar, você precisa de jogadores nessa condição, e eu acho que pra ganhar, principalmente se o Felipe Luiz ficar no Flamengo, pra ganhar de Flamengo e Palmeiras, hoje, o Beckler fala isso sempre, e eu concordo demais com ele, você precisa dar umas porradas de mercado. Você precisa trazer um nome que bote na mesa, que chancele o tamanho da competitividade que você tá agora. E aí, cara, vai ser... Aí a gente vai passar aqui falando vários nomes, né? Mas eu vejo muito torcedor do Cruzeiro recentemente falando sobre o Gerson, né? Repatriar o Gerson. São caras que você tem que olhar pra mesa e falar, cara, botar na mesa pra ganhar. O Botafogo botou Luiz Henrique Almada. Na mesa foi lá, ganhou, papou brasileiro, papou Libertadores. Cada vez mais isso é necessário. E o Cruzeiro tem poder de investimento. É claro que tem que ser saudável, não dá para ser fora da curva. Ah, mas o Pedrinho é bilionário. Tá, mas a operação Cruzeiro precisa ser saudável, precisa ser controlada, mas tem poder de investimento para botar na mesa, para trazer um grande cara, dois grandes caras para poder ter uma competitividade melhor. Só complementando, porque é o seguinte, a gente chegou à conclusão aí que ele precisa de um volante alto que cubra espaços, precisa de um ponta que faz gol e um meia, que é com as características do Renato Augusto, barato não vai ser. Né? Então a gente está falando de 3 jogadores aí que, igual falou, vai ter que dar umas porradas no mercado aí, não vai ser só uma não, vai ser umas 3. E assim, fazer esse investimento em jogadores que ainda tem um potencial de revenda, igual, por exemplo, o Fabrício Bruno é um cara de 29 anos. Né? Você tem a possibilidade de um retorno técnico e financeiro. Lógico que o Cruzeiro não vai vender o Fabrício Bruno, né? Mas, assim, igual eu falo, Sinisterra, 26 anos, jogadores nessa faixa, 27, 28 anos,
você ainda tem a possibilidade de garantir uma última vinda, né? Então, o caminho é esse. Sinceramente, eu ficaria muito surpreso se fosse com o Jardim, eu acho que aí sim, o Cruzeiro ia continuar comprando seus jogadores de 5, 6 milhões de euros ali, em jogadores mais desconhecidos, como era o Arroio, e seguindo, porque o Jardim ele pensava mais no longo prazo, né? Com o Tite, eu acho que eles vão cortar no mínimo aí pela metade esse tempo aí de brigar pelo título. E assim, o Cruzeiro precisou, com o time que tem, brigou no Brasileiro, até, né, das últimas 3 rodadas. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil, né? Acaba que, se você se colocar realmente como candidato a título, o time se paga, né? As premiações. Por exemplo, você ganha uma Libertadores, você está garantido no Mundial, no Super Mundial de 2029. Pô, ali é 40, 50 milhões de euros só para participar. Então, tem que ser, cara. Vai ter que fazer um investimento agora mais pesado para colher depois. O futebol brasileiro tá muito caro. Tá muito caro, assim. E é isso. Você falou, né? O Baú falou. Fluminense ganhou. Olha a quantidade de dinheiro que o Fluminense ganhou no Mundial, cara. O Fluminense foi lá e se fortaleceu muito, enfim. Tem que gastar, cara. Pra ganhar, tem que gastar. Pra competir, tem até o meme do Casemiro falando, né? Tem que botar ficha. Tem que botar. O Pedrinho, tem que botar ficha. É isso. Hoje em dia é o que é mesmo. Acho que o processo de reestruturação do Cruzeiro está, para mim, terminado. O processo de recolocação financeira e reestruturação financeira de um Cruzeiro que bateu lá no fundo do poço, que a gente já falou 1 milhão de vezes com relação à parte financeira do clube, para mim está terminado. Acho que hoje tá sanado, né? Essa questão. Agora é a hora do terceiro passo, né? Que é o passo de voltar às grandes conquistas, e no futebol brasileiro isso tá custando cada dia mais caro, mano. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, o dono da SAF da Raposa, quebrou o silêncio e prometeu nomes de peso para a próxima temporada. Abre aspas para o dono da SAF cruzeirense, o Joaquim Pinto está trabalhando. São nomes pesados e à altura do Cruzeiro. Para trazer, tem que ser jogador grande. Então, não são negociações fáceis. Não sei se vai vir alguém antes do Natal, mas que vai vir gente, pode cravar que vai, e será de peso. Pedro também falou a respeito do Tite e das primeiras conversas com o novo treinador da Raposa. O Tite também colocou alguns nomes pra gente, mas o principal que ele pediu é não se desfazer do elenco, a não ser que seja um caso extremo. Antes de mudar de assunto, só contar que o Gabigol deu, nessa sexta-feira, uma entrevista ao Podpah, tentando colocar panos quentes e cravando que não está certa a sua saída do Cruzeiro. Ele disse, inclusive, que deve se apresentar no dia 2 de janeiro. Só para lembrar, tenho contado para vocês que ele tem 134 milhões de reais a receber do Cruzeiro até o fim do contrato, em dezembro de 2028. Até por isso, não dá para fazer nada às pressas. O Tite não conta com o Gabigol. O Gabigol também pensa em sair, mas nesse momento não está fácil encontrar um clube que assuma os 3.450.000 reais por mês, que é o custo do Gabigol ao Cruzeiro na Raposa. Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta, de 28 anos de idade. Jogador que teve 2 lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Já que falei do Internacional, deixa eu acrescentar algumas outras novidades. Colorado também negocia a contratação de Pedro Raul. Seria um empréstimo junto ao Corinthians. O Inter está disposto a pagar 500 mil dos 800 mil mensais. O Corinthians ficaria obrigado a pagar o restante. Já
Paulo Pesolano, novo treinador do Internacional, ainda está avaliando os prós e contras sobre o Pedro Raul, e a última do Internacional, Delcir Sonda, cobra 60 milhões e meio de reais do Inter na Justiça. São 4 ações diferentes e números muito superiores desses 60 milhões de reais em relação à grana que foi emprestada ao clube. Luciano, isso no ano, você pegou e falou que um time não poderia pensar em algo grande tendo o Christian como titular, né? Ela envelheceu muito mal. Ô, Gabriel, tem aí a foto da apresentação cabulosa. Cadê? Tá na TV. Tá na TV, mas coloca aqui no telão, porque a vista é ruim, né? Olha como que foi a chamada da apresentação cabulosa. Gabigol. Não deu certo. Né? Não tem dado certo. Dudu. Ó. Pedrinho, ó. Famoso. Aqui, ó, Rodriguinho. Fagner teve a lesão, né? Então, a lesão atrapalhou. Ajudou muito o William. Foi importante. O Eduardo também. 12º jogador, mas já saiu. Na apresentação cabulosa, quem foi o cabuloso? Foi o Christian. O segundo, assim, foi o Christian. Menos badalado, talvez, aí. E o... Não, eu acho que o segundo menos badalado. Só pedi pro Rodriguinho. Estava encostado na vez Paranaense. Os caras que deram certo mesmo foram ele e o Fagner. O Christian e o Fagner. Que deu certo mesmo? O Eduardo também. Que deu certo mesmo foi só o Christian. Deu certo mesmo, assim. O Eduardo também, cara. Não, foi importante. O Eduardo foi 50 partidas, mas não esperava mais. Foi útil, que o ano do Christian... Mais do Eduardo eu esperava. O ano do Christian... Ele foi 12º jogador. O ano do Christian é surpreendente pra mim. Eu imaginava... Eu esperava um Christian ajudando. Eu acho que ele foi fundamental. Foi mesmo. Então, essa é a Ele foi um ponto de equilíbrio. Quando eu falo Cleberson em 2002, quando o Brasil muda a rota em 2002, é quando o Cleberson aparece. É a mesma coisa do Luciano, as melhores atuações do Cruzeiro, claro, tem outros jogadores, óbvio que vai ter grandes atuações do Caio Jorge, do Matheus Pereira, do Lucas Romero com o Lucas Silva, mas passam também por grandes atuações do Cruzeiro. Se ele precisa evoluir, assim, aí seria um fenômeno também, né? Aquela fala do Casares. Mas ele precisa evoluir. O último passo, muitas vezes, ele é ansioso na hora de levantar a cabeça e a finalização. Ele fica ansioso ali. Quando ele recebe um cartão amarelo na partida, que ele é um cara muito intenso Santos, de tirar espaços. Quando ele recebe um cartão amarelo, ele não diminui, some a intensidade dele. Então ele conseguir também equilibrar, não desaparecer completamente. Óbvio que com o cartão amarelo não dá para ter aquele mesmo nível de intensidade que ele tem. É um cara que rouba muitas bolas ali no jogo sem fazer falta, mas quando ele toma o amarelo também, em alguns jogos ele acabou desaparecendo. Sabe uma coisa que eu gosto em debater futebol? Quando acontece algo desse tipo. A gente pegou um personagem como o Christian, que para todo mundo aqui foi consenso da importância que ele teve para o time do Cruzeiro e o que ele pode acrescentar ainda mais nessa equipe. Foi um ponto específico de um personagem, Thiagão, que às vezes pode passar despercebido, igual a gente colocou ali a apresentação cabulosa. Não é o 10, não é o centroavante. Não é isso, não é o cara que faz... O zagueiro xerife. O xerifão. Não é o atacante goleador. Pô, que legal, que resenha boa. É que normalmente para a posição do Christian, o que o torcedor espera e quer? Ele quer o cara que drible. O cara que drible, que faz a jogada de linha de fundo, que arrasta a marcação, que limpa para o meio e finaliza, que faz uma jogada diferenciada. O Christian é um cara extremamente útil, extremamente importante, fez um senhor campeonato de várias formas. Ele tem assistência, ele tem gol, ele tem marcação. Ele é um cara importantíssimo para esse elenco. É um jogador absurdamente inteligente. E o ponto que eu acho mais interessante aqui é o que eu falei, o Valu concordou e o Luciano também. Ele é um cara que foi subestimado nesse Campeonato Brasileiro. O Christian, para mim, fez partidas muito melhores que muitos jogadores que tiveram maior destaque. Tiveram muito regular, né, Thiago? Muito regular, porque ele é muito regular, cara. Ele é muito, muito, muito consistente. Nota boa todo jogo. Ajuda o lateral. Aqui, a gente falando tanto do Christian, eu fiquei só pensando assim, cara, o meio-campo, tirando ele da posição dele lá, tá, gente? Mas o meio-campo, com o Lucas Romero, o Christian e o Matheus Pereira, e à frente do Cruzeiro, tendo os dois estrangeiros rápidos nas pontas,
e o Caio Jorge lá na frente, é para dar trabalho. Eu tenho uma esperança aí. É para dar trabalho. Mas eu tenho uma esperança aí. Você perde O Christian tem 24 anos. Hein, Elton? Você perde um pouco de intensidade na marcação. Não? Nossa, mas, velho, se o Tite der conta de fazer esses caras jogar, o vai Tite dar precisa do trabalho. Jorge Henrique. Eu tenho uma esperança Vai em dar 2026. trabalho. Em 2026. Chama Matheus Henrique. Joga pra cacete. É. O que ele fez Mas contra o onde Corinthians... A última impressão dele foi muito positiva Muito boa, contra o Corinthians. muito boa. Assim, ele é Mas onde que diferente. vai entrar? Assim, aos poucos ele vai entrar. Ele vai precisar muito. O calendário é muito forte. Mas é muito diferente. Está falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!